Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, vamos dar início, começando com o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 1. Objeto de conhecimento. Elementos da linguagem. Detalhamento. Os elementos constitutivos na produção artística. Escala monocromática e policromática. O claro e o escuro. Estudo das artes visuais na perspectiva dos desenhos compostos com luz e sombras. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, ao iniciarmos a nossa aula, eu trouxe para vocês um ambiente. O que vocês estão achando desse ambiente? Está faltando alguma coisa? Está meio estranho, não é? Então, dentro da nossa aula, nós vamos falar sobre a monocromia, que envolve o quê? A cor. Mas essa monocromia, ela vai ser estudada também a partir lá bem nos primórdios, como iniciou as pinturas. E nós vamos falar de uma técnica que foi muito utilizada, principalmente no Renascimento, que trouxe uma nova forma de ver, né? Então, que é o chiaroscuro. E o que nós podemos falar dessa técnica de pintura? Vamos ver? Então, o chiaroscuro, a arte da luz e da sombra. A luz e a sombra são elementos fundamentais das artes visuais e saber trabalhar com elas pode fazer toda a diferença no resultado final de uma obra. A técnica do chiaroscuro é muito interessante para que os artistas tirem o melhor da luz, sombra e suas tonalidades, né? Então, nesse momento da nossa aula, nós vamos falar, né, sobre o que é a técnica do chiaroscuro, quais os artistas que consolidaram e como ela influenciou outras obras, né, de arte. Mas o que será o chiaroscuro? O chiaroscuro, ou claro-escuro, é uma técnica de pintura que se consolidou e ficou famosa no período da Renascença, no século XV. Então, foi uma técnica que ela foi muito mais desenvolvida, né? E ela deu toda uma outra visão à questão da pintura que nós vamos ver daqui a pouquinho. A técnica, né, ela consiste basicamente no alto contraste entre luz e sombra e exige bons conhecimentos em perspectivas, efeitos físicos da luz, dos brilhos e até mesmo das tintas que estão sendo utilizadas. Continuando, né? Ou seja, é uma técnica bastante complexa e avançada, com resultados bastante marcantes, tá? Existem pinturas dos artistas, né, greco Apolodoro do século V a.C., que utilizavam as sombras e o contraste para construir volumes. Infelizmente, nenhuma das artes de Apolodoro sobreviveu ao tempo, mas é possível, tá, encontrar sua influência e técnicas em artes gregas no período helenístico. Então, meus queridos, eu trouxe para vocês duas imagens, uma de Apolodoro, certo? E a outra de Caravaggio. O que é esse chiaroscuro? É justamente quando você percebe na roupa, né, das pessoas esse volume. Claro, o que é o suporte? Suporte é onde foi feita essa obra de arte. Então, essa parede, vamos colocar como se fosse feita numa parede, ela traz esse contraste de volume na roupa, que é esse sombreamento. É como se o músculo, né, desse personagem, ele tivesse o claro e o escuro. Claro que não foi tão desenvolvido ainda. Já lá no Renascimento, que é essa nossa segunda imagem, certo? Que ela traz o quê? Justamente essa perspectiva, essa luz que vem na diagonal, causando esse contraste de iluminação entre o escuro e o claro, trazendo o quê? Um olhar direcionado do espectador.
Tá? Então, justamente nessa igreja de São Luís, né, dos franceses, onde está essa obra, ela retrata justamente essa utilização do chiaroscuro, que é essa luminosidade que foi muito utilizada no período barroco, tá? Esse aí é uma das obras que foi desenvolvida e que ela ganhou muita força, como nós falamos, lá no Renascimento. Mas essa obra aqui, ela é do barroco, tá? Mas no Renascimento, ela causou o quê? Ela traz toda essa utilização do chiaroscuro. O que é o chiaroscuro? Ele vai causar a perspectiva, o volume, a forma de representar aqueles personagens. Porque antigamente, antes de se utilizar o chiaroscuro, nós não tínhamos a perspectiva de profundidade nas obras de arte. Claro que utilizando a matemática, a geometria, que foi desenvolvida no Renascimento, vai ter essa visão, né, de profundidade. Vamos chamar de 3D, altura, largura e profundidade. Anteriormente só tinha o quê? Altura e largura, as imagens. Depois que foi utilizada a perspectiva e a técnica do chiaroscuro, teve-se as 3D, altura, largura e profundidade na obra de arte. E aí, falando sobre isso, eu trago para vocês também, né, o chiaroscuro é o quê? O claro e o escuro. Mas aqui nessa obra que eu trouxe para vocês aqui desse jardim, nós estamos falando também de um item que envolve a cor, que é a monocromia. O que é a monocromia? O que vocês estão observando nessa imagem? A imagem, né, desse jardim, ela está totalmente o quê? Preto e branco, não é verdade? Então a tonalidade do branco ele vai perpassando até chegar na cor preta, certo? E o que seria a monocromia dentro do conceito das artes? Vamos ver? Então, monocromia, radiação ou luz. Monocromática é a radiação produzida por apenas uma cor, em rigor de apenas um comprimento de onda. O termo monocromático não é empregado para o preto, tá? A ausência de cor e luz, ou branco, soma de todas as cores. É uma harmonia conseguida por apenas uma cor e seus tons diferentes. A monocromia é o contrário de policromia. Então, nós temos aí monocromia e policromia. Vocês perceberam que ele não é utilizado entre o branco e o preto, tá? Então, justamente vai utilizar outras cores até chegar em várias tonalidades, certo? Eu trouxe a imagem para vocês justamente para ter esse conceito, que é uma única cor, certo? Que vai ser utilizado, mas o branco e o preto, ele não é utilizado como monocromia. Ele vai dar a sequência. Ele vai ser misturado branco ou preto para dar uma tonalidade mais forte, até chegar numa tonalidade bem mais escura. Certo? Aí nós vamos ver agora mais um conceito sobre a monocromia. Existe a escala monocromática, onde uma cor tem diferentes tons de radiação, como a cor verde pode se fazer nessa escala, a cor verde claro, verde escuro, verde marinho e assim por diante. Características da monocromia. Uso de apenas uma cor com variações de tons, mais claro ou mais escuro. Criação de efeitos de profundidades e volume, como nós vimos lá no chiaroscuro. ênfase na luz e na sombra sem a distração de várias cores. Mais uma vez eu trago uma imagem para vocês onde os artistas eles vão se apropriar também para utilizar a monocromia. Aqui nós temos, né, justamente uma igreja, uma capela, onde o artista ele utilizou a monocromia para fazer a sua representação artística, tá? Então, isso é uma capela, ele fica, acho que é em Minas Gerais, uma coisa assim, eu não estou lembrada, mas eu vou confirmar para vocês, e ele faz justamente essa monocromia, utilizando qual a cor que vocês estão vendo com mais propriedade. O azul. O azul, ele passa por uma tonalidade, vai ficando claro, mais escuro, e aí bem escuro. Então, acrescenta, né, a cor preta e o branco para ter essas tonalidades. Então, o arquiteto, ele utilizou essa obra de arte, né,
nessa arquitetura utilizando a monocromia. E aí nós vamos falar agora da policromia. Vamos lá? Então, policromia, que vem do grego antigo, poli, e muitos, né? Então quer dizer muitas cores. Nós temos a monocromia, uma única cor que varia de tonalidade, e nós temos a policromia, tá? É o estado de um corpo ou sistema cujas partes têm várias cores. Nesse sentido, é mais que uma cor, ou seja, não é um estado de monocromia, uma cor, né? Aquela coisa única, monocromático. E aí nós temos a policromia, trazendo mais um pouquinho desse conceito para ficar bem guardadinho aí na cabeça de vocês, que é a arte feita com várias cores, é o emprego de várias cores no mesmo trabalho, qualidade de um corpo com diversas cores. Característica da policromia: uso de diversas cores na composição, exploração de contraste e harmonia cromática, possibilidade de criar atmosferas vibrantes e dinâmicas, aplicação em pinturas, ilustração, design, outras formas de arte, ok? Agora, olha só, lembram da primeira imagem que eu mostrei para vocês, onde eu estava, naquele jardim? Pois é, agora eu trouxe o jardim modificado. Então, nós tínhamos a monocromia, certo? E agora a policromia. Isso aqui é policromia, o colorido é vida, né? Não quer dizer que a monocromia não possa também trazer alegria, como nós vimos lá o emprego da obra de arte, né, naquela igreja, usando a monocromia. Fica muito bonito também, tá? Mas a policromia, eu escolhi trazer esse jardim onde as cores vibram. Então compõe toda essa obra, essa paisagem, esse jardim, né? O paisagista que fez esse jardim pensou em utilizar várias cores, e aqui nós temos a policromia. Tenho certeza que vocês não vão mais esquecer o que é monocromia e policromia, principalmente a policromia, quando se fala de várias cores, certo? E dentro da obra de arte nós temos vários elementos constitutivos que vão criar, né, justamente essa questão das cores, que são trabalhadas também nas artes visuais, nas cênicas, na música. Tudo isso nós podemos trabalhar também através das cores e através das artes. Como é que podem inserir, né, esses elementos constitutivos da arte? São os componentes essenciais que estruturam uma obra artística, independente da sua linguagem visual, cênica, música, literária e etc. Tá? Eles variam conforme a forma de expressão, mas seguem alguns princípios gerais. Então nós temos o quê? Visual, cênica, musical e literária, né? Então temos alguns elementos que vão constituir a questão da arte. Como eles podem estar inseridos nesse momento na literatura? Vamos ver? Então, na literatura, nós temos a linguagem, a narrativa, o ritmo, a métrica, figuras de linguagem, certo? Porque nós vamos utilizar na música, na poesia, tudo isso aí está inserido também na literatura. E o que é a linguagem? Uso das palavras, estilo e estrutura. O que é uma narrativa? Enredo, personagens e conflitos. Que é ritmo e métrica? Organização da escrita, né? Especialmente, como eu falei para vocês, em poesia. Figuras de linguagem, metáforas, aliterações, hipérboles, certo? Mas, para justamente exemplificar tudo isso que eu falei, que envolve a arte e a literatura, eu trouxe uma especialista nesta área. Vamos assistir esse vídeo super interessante? Vamos lá? Você sabia que as palavras ou se apresentam no sentido denotativo ou conotativo? Quando as palavras elas estão dentro do sentido denotativo, é aquele significado, é aquele efeito de sentido do dicionário. Já quando as palavras têm um sentido conotativo, elas se apresentam com uma linguagem conotativa ou figurativa. Por exemplo, nós temos 3 figuras de linguagem: a metáfora, a hipérbole e a sinestesia.
A metáfora, ela é aquela figura de linguagem que compara dois seres. Por exemplo, Ana é uma flor. Aqui, esse efeito de sentido traz que Ana não está plantada num terreno ou no jardim. Ana é delicada, Ana é bonita, Ana é cheirosa. Então aí nós temos a metáfora. Já a hipérbole é uma figura de linguagem que traz um sentido de exagero, extrapola o significado do sentido real. Por exemplo, Rodrigo chorou rios de lágrimas ao término do namoro. Olha só que exagero. É claro que no final de um relacionamento existe a tristeza, a melancolia, mas chorar rios de lágrimas aí é um exagero, uma hipérbole. Bem, a sinestesia é uma figura de linguagem que mistura sensações. Essas sensações são aqueles sentidos do corpo humano, como por exemplo a visão, audição, olfato, paladar. Então a sinestesia vai misturar essas sensações. Por exemplo, sentir o cheiro verde exalando da mata na madrugada. Então, sentir o cheiro verde exalando, nós temos aí o olfato misturado com a visão da cor verde do mato, sinestesia. Pois bem, então agora, ao olharmos ou lermos um contexto, precisamos saber se essas palavras estão no sentido denotativo ou conotativo. Então, e aí nós vimos essas figuras de linguagem que envolvem o conotativo e o denotativo, aonde estão separadas, não é verdade? E aonde que nós podemos utilizar isso na arte? Ora, a poesia fala, e através da poesia nós temos o quê? A música. A música ela vai envolver ritmo, vai envolver harmonia, vai envolver timbre, vai envolver dinâmica. Mas vamos falar o que é timbre? Geralmente a gente fala que timbre é a identidade sonora de uma pessoa. Ninguém consegue imitar o timbre de outra pessoa. Nós temos vozes parecidas, mas o timbre é único. Mas como é que nós podemos saber o que é o timbre? Se você fechar os olhos e de repente a sua mãe ou seu pai te chamar, mesmo você não vendo, você vai saber que é o seu pai ou sua mãe. Ou quando você escuta uma música, você não precisa estar presente durante a execução da música para você saber que está sendo utilizado um violão, um piano, não é? Um pandeiro, um atabaque, porque você conhece o timbre daquele instrumento ou a voz daquela pessoa. Então, dentro desse item, nós temos a música, que vai envolver tudo isso que a professora acabou de falar sobre o conotativo, denotativo, figuras de linguagens, a hipérbole. Tudo isso vai também ser utilizado na poesia e na música, que envolve a arte. E sobre isso eu tenho a música. Vamos ver? Então, na música, melodia. O que seria a melodia? Sucessão de notas que formam uma linha musical, certo? A harmonia, combinação de notas tocadas simultaneamente, como se fosse uma orquestra, não é verdade? O ritmo, organização dos sons no tempo e compasso. Será que o ritmo de um samba é o mesmo ritmo de um pagode, de uma valsa, né? De um bolero, de um forró, de uma música de forró? Será que é o mesmo ritmo? Não. E nós conhecemos isso, não precisa nem... Nós sentimos isso na hora de dançar, não é? O timbre, qualidade sonora de cada instrumento musical. Então, as nossas cordas vocais é um instrumento. Dinâmica, variação de intensidade do som, certo? Então, isso aí é o que compõe a música de forma bem simples, né? Que envolve também a arte. Aí nós falamos também, dentro das artes visuais, nós falamos sobre o quê? A música
certo? Falamos da poesia, falamos das cores, e as artes visuais, ela envolve muito mais coisas, certo? Então, a arte visuais, ela vai estar trabalhando, certo? Com tudo que envolve o que? Linha, forma, cor e textura, tá? Então, dentro desse contexto, nas artes visuais, nós vamos falar sobre o quê? Pintura, escultura, desenho, fotografia. E isso define o quê? A linha define contornos, cria formas e sugere movimento, tá? Dentro das artes, né? Das artes visuais. O que é a forma nas artes visuais? Pode ser geométrica ou orgânica, tridimensional ou bidimensional, como nós vimos lá, que antigamente as imagens eram só bidimensional, altura e largura, certo? A cor influencia emoções, cria contraste, harmonia, tons, saturação, matizes, e a textura, sensação visual ou tátil das superfícies. Então, nesse contexto, quando eu falo da sensação tátil, quando eu falo da cor que vai influenciar, eu digo que a cor, ela tem um poder psicológico nas pessoas muito forte. Eu coloco sempre esse exemplo. Você já pensou que você foi fazer uma cirurgia de alto risco e de repente você está lá no centro cirúrgico, aí chega toda a equipe médica, né? Na sua cabeça, qual seria a cor da equipe médica que vai fazer a sua cirurgia? O branco, né? O verde, o azul, que são cores que acalmam, relaxam. Aí você está lá esperando, chega todo mundo de preto para fazer a sua cirurgia. O que você vai pensar? Viu? Como a cor interfere no psicológico da pessoa, nas artes visuais também. A cor, ela vai determinar muito a emoção, né? O espectador, ele vai viver a obra de arte, ele vai observar, ele vai ter suas sensações. O que o artista quis passar com aquela cor, com aquelas formas, com aquela linha? O que indica a linha poligonal, a linha curva, a sinuosa, a pontilhada? Então, tudo isso ela vai ter essa comunicação com o espectador. A arte tem esse poder. Não precisa nem falar, o espectador ele sente. Eu sempre digo que eu amo a arte, porque uma única obra de arte ela vai causar diversas sensações em determinadas pessoas diferentes. Nem todo mundo vai sentir a mesma coisa, nem todo mundo vai gostar. E é isso mesmo, a arte ela é livre, certo? E também nas artes visuais nós temos luz e sombra. Vamos ver? Temos luz e sombra. O que eles criam, a luz e sombra? Chiaroscuro, criam volumes, profundidade e atmosfera. O espaço, relação entre os elementos dentro da composição. O que é a escala cromática? A escala cromática de cores é uma representação sequencial das cores de forma contínua, abrangendo todas as variações de matizes entre as cores primárias e secundárias. Vocês já devem conhecer o que é uma cor primária, o que é uma cor secundária, certo? Esse recurso apresenta de maneira linear ou gradual, permitindo visualizar as transições suaves entre tons e adjacentes. Eu trouxe para vocês aqui um círculo cromático, certo? Então, esse círculo cromático, ele vai estar apresentando para vocês o que são as cores primárias. Ora, logo aqui em cima nós temos sobre o que é as cores primárias. Nós temos o vermelho, certo? O amarelo e o azul ciano. E o que são as cores secundárias? Se eu pegar o vermelho, o vermelho mais o amarelo, eu vou ter a cor laranja. Se eu misturar o amarelo mais o azul, eu vou ter a cor verde. Se eu misturar o azul e o vermelho, eu vou ter a cor violeta. E assim sucessivamente. Aí nós vamos ter as cores terciárias, que aqui estão misturadas, certo? O que ela vai estar compondo? E nós temos as cores neutras, que são o preto e o branco. Ora, no nosso círculo cromático, nós temos aqui um triângulo, certo? Que representa as cores primárias. Amarelo, azul e vermelho. E aqui está dizendo que elas são primárias,
Estão percebendo? E quais são essas variações dessas cores? Está indicando as variações e ela circula, que é justamente quando você vai acrescentando o branco ou o preto ou muito mais um pouco da tonalidade dessa cor, certo? E geralmente as pessoas que trabalham com moda, com arquitetura, com pintura de ambientes, eles utilizam essas cores cromáticas, principalmente a moda, para criar a variação de cores. Às vezes as pessoas dizem, nossa, será que essa cor combina, o amarelo combina com o vermelho? Aí você vai lá no círculo cromático e não é que combina? E geralmente eles também estão utilizando muitas cores dos alimentos, das frutas, para compor aquele colorido, certo? E aí eu trouxe para vocês uma animação que vai falar sobre as artes visuais e seus elementos, que trabalha a obra de arte dentro da linha curva, a linha poligonal, né? E várias formas geométricas, mostrando tanto o visual quanto a audição através da arte. Vamos ver? Vocês perceberam como as cores, a música, ela vai criando toda essa arte visual e é agradável de se ver e de se ouvir? E que as formas geométricas estão ali, o claro e o escuro criam alguns volumes, né? Para você perceber que é uma esfera, que é um círculo. Então as cores são utilizadas e os movimentos através da música também, que é uma obra de arte de Kandinsky. Mas nós temos as artes cênicas também, que não podemos deixar de falar. Vamos lá? Então, nas artes cênicas, teatro, dança, performance, corpo, né? Expressão física dos artistas, movimentos, deslocamento no espaço, gestos e ritmos, voz, elemento essencial na interpretação teatral, cenografia e figurino, construção do ambiente da cena, iluminação e sonoplastia, contribui para a ambientação e emoção. Então, dentro desse contexto que traz justamente essa arte cênica, né, convidei uma grande artista e bailarina que vai apresentar para vocês agora justamente essa cena, esse espaço cênico, esse movimento e a voz. Como entonar essa voz para uma representação cênica. Vamos ver? No palco, tudo começa com o corpo. O corpo fala sem palavras. Ele sente, reage, dança. Cada gesto, um pensamento. Cada olhar, uma história. O movimento transforma o espaço. Rápido, lento, suspenso. O corpo desenha no ar um espetáculo invisível. A voz ecoa, forte, suave, contundente. A cena se veste, cores, texturas, formas. Cada detalhe cria um mundo. A luz guia o olhar.
O som preenche o silêncio, o palco respira e o espetáculo acontece. Muito bem, então, gostaram? Né? Os elementos visuais, a música, a dança, a poesia, certo? As linhas, o chiaroscuro, monocromia, policromia. E assim finalizamos a nossa aula de hoje.